Aleluia. Glória, glória a Deus. Vou tirar essa luz daqui. Um momento. Glória a Deus. Aleluia. Estamos de volta, graças a Deus, no YouTube, em direito. Que Deus é bom e Deus é maravilhoso. Amigos do Facebook, do YouTube, se quiserem entrar no meu canal no YouTube, vocês têm aí no Facebook, não é? O link e também os outros canais que é o Instagram e o TikTok e mais outros. Ainda não comecei a meter mais vídeos nos outros e temas. Vamos fazendo isso aos poucos, mas Deus é maravilhoso. Aleluia. A única coisa que eu quero que vocês possam fazer é compartilhar a palavra do Senhor. É compartilhar a palavra do nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É tão bom estar aqui falando da palavra de Deus com vocês. Que Deus possa abençoar. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Então, hoje o tema é acerca não andem segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas segundo o Espírito. O Espírito é quem? O Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não andam conforme o mundo. Porque neste mundo que nós vivemos, as coisas não estão nada muito bem. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu meter isto aqui para ver se fica com uma imagem igual a do... Glória a Deus, desculpa lá. As coisas feitas, cheguei tarde, feito assim na hora, não é? Às vezes complica um pouco. Mas o importante é que estamos aqui, não é? Na presença de Deus. O importante é que estamos aqui falando da palavra do Senhor. Muitos não gostam às vezes que o vídeo mexa um pouco ou qualquer coisa. Mas no céu lá não dirão, no céu não dirão por que o vídeo está a mexer tanto. Deus está preocupado com a palavra, que as pessoas possam falar de Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Põe like. Vamos pôr like, que não é para poder meter-me contente, mas sim para poder compartilhar a palavra de Deus para aquelas pessoas que não têm a palavra de Deus, que não conhecem a palavra de Deus. Porque na palavra de Deus diz, Jesus disse, pregai o evangelho a toda a criatura. Ele não diz que prega só para o teu vizinho. Ele não diz prega só para a tua mãe, ou teu pai, ou teu filho. Ele diz pregai o evangelho a toda a criatura. Aleluia. Glória a Deus. Então, sem demora, vamos lá com a palavra do Senhor, que está em Romanos 8. Aleluia. Vamos começar do 1. Deus é bom e Deus é maravilhoso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Portanto, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado, da morte. Porquanto o que era impossível à lei, nisto como estava enferma pela carne, Deus enviou Jesus, seu Filho, em semelhança da carne, do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia, glória a Deus. 5. Porque o que são segundo a carne inclina-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, que é o Espírito de Deus, não é? Para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Deus é maravilhoso, Deus é bom em todo o tempo. Sabemos que Deus enviou Jesus Cristo, não é? Para nos salvar. Por quê? Por causa do pecado. Do pecado, da desobediência de Adão e Eva. Então, por isso que nós todos somos pecadores. Aleluia. Não sei como é que está aqui o microfone aqui. Por isso, todos nós somos pecadores. Aleluia. Eu não sei como é que está aí o vídeo, o som do YouTube. Se tiver alguma coisa que não estás ouvindo no YouTube, mete um like ou escreve alguma coisa, diz que o som não está a sair. Aleluia. Glória a Deus, maravilhoso Ele é. Glória a Deus. Aleluia. Porque normalmente quando está a sair o som, está verde, mas aqui não está verde. Eu acho que o som, aleluia, glória a Deus. Vamos ficar assim, se não tiver saído no YouTube, eu corto do YouTube e mantenho a coisa. Aleluia, 4 pessoas no YouTube. Que Deus abençoe a vossa vida, compartilhe a palavra do Senhor. Que Deus vai abençoar a quem compartilha esta palavra. Porque eu creio que Deus abençoa quem compartilha a palavra, quem compartilha o alimento espiritual, não é? Deus é maravilhoso. Aleluia. Então, portanto,
Vamos assim. A palavra de Deus diz que todo aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador não está condenado, não é? Esta pessoa será salvo. E isto é verdade. Quem aceita Jesus Cristo não será condenado. Por isso que diz aqui, portanto, agora nenhuma condenação há em Cristo Jesus. Se você aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você está salvo. Mas você só estará salvo se você fizer essas coisas que estão aqui. Porque muitos têm pregado dizendo que aquele que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador está salvo. Sim, está salvo. Mas está salvo como? Como uma pessoa que aceita Jesus Cristo está salvo? Quando nós somos imitador de Cristo. Quando nós andamos consoante a palavra de Deus. Quando aceitamos Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Aí nós seremos salvos. Aleluia. Glória a Deus. Deixa-me ver aqui uma coisa. Glória a Deus. Hoje aqui as coisas não estão nada muito bem. Mas Deus é maravilhoso. Aleluia. Porque muitos aceitam Jesus Cristo como Senhor e Salvador, mas não serão salvos. Por quê? Porque uma coisa é aceitar Jesus, outra coisa é você caminhar com Cristo. Uma coisa é você aceitar, outra coisa é Deus aceitar você para entregar a Jesus Cristo. Entende? Porque muitos aceitam. Porque a palavra de Deus diz, muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por causa disso aqui, que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Porque muita gente aceita Jesus Cristo como Salvador, mas não quer carregar a sua cruz. Muitos aceitam Jesus como seu Senhor e Salvador, mas não querem caminhar com Cristo. É como aqueles discípulos que seguiam a Cristo, mas por causa do pão, por causa daquilo que Jesus faria ou fazia. Eles não seguiam a Cristo porque ele era o Filho de Deus, porque ele era o Salvador, mas somente por aquilo que ele fazia, os milagres. Assim também é no dia de hoje, que muitos seguem a Cristo, mas não serão salvos, não terão a vida eterna. Por quê? Por quê, Gilberto? Porque as pessoas, aleluia, as pessoas seguem as coisas deste mundo. As pessoas seguem querem os milagres, querem ter a vida eterna, mas sem seguir Jesus Cristo,
sem aceitar o sacrifício. Porque nós soubemos, para nós aceitarmos Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós devemos abandonar as coisas deste mundo. Nós devemos andar como Cristo andou. Para nós vivemos em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Nós devemos continuar a caminhar. Devemos ajudar os nossos próximos. Devemos andar na lei do Senhor, na obediência. Devemos caminhar com Cristo. Essa é a palavra-chave. Caminhar com Cristo. Porque não adianta você aceitar e não carregar a sua cruz. Não adianta você quiser seguir a Cristo sem fazer a vontade do Pai, sem crer na palavra de Deus. Porque muitos também creem na palavra de Deus. Aleluia! Creem na palavra de Deus, mas não querem carregar a sua cruz. Muitos querem os milagres de Jesus, conforme aqueles criam os pães, as coisas que estavam a acontecer, mas eles andavam só por causa das coisas que Jesus faria. No dia de hoje também existem pessoas assim. Existem pessoas que só vão à igreja porque o pastor vai meter a mão e Deus vai curar. Muitos só vão à igreja porque o pastor é poderoso na palavra. Deus usa os humildes de coração. Então, caminha com Cristo para você ter a salvação, não com o homem, porque o homem falha. Eu sou falho. O homem é falho. Ninguém é perfeito. Perfeito é Deus. Aleluia. Vamos continuar aqui. Glória a Deus. Andar segundo, não segundo a carne, não segundo o mundo. Não andemos segundo o mundo. Ele diz a carne é o pecado, é este mundo que nós vivemos. Quando diz as coisas da carne, está dizendo o mundo que nós vivemos, as coisas que nós adoramos, os carros, o dinheiro, a prosperidade. Jesus Cristo, aqui a palavra de Deus está dizendo que não andeis consoante as coisas do mundo, mas consoante o Espírito Santo de Deus. Porque a lei do Espírito é em Cristo, é de vida em Cristo Jesus. Vive com Cristo, que tu terás a vida eterna. Caminha com Cristo, acredita na palavra de Deus, arrependa dos seus pecados e vive em Cristo Jesus. Tu verás o que Deus fará na sua vida, na sua família.
Deus te ama. Deus quer que você volte para Ele. Quer que você arrependa dos seus pecados e aceita Jesus Cristo de coração, para que você possa viver a vida eterna em Cristo Jesus. Hoje estava a ter uma conversa a falar acerca de viver a vida eterna com Cristo e viver a vida eterna no inferno. Muitos pensam que isto é brincadeira, mas não é. A vida eterna no inferno será terrível. Você não terá descanso. É dor, sofrimento. Mas Deus quer mudar a sua vida agora. Deus quer que você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Não gosto da tua pregação ou da tua palavra. Não tens que gostar. Esta é a palavra do Senhor, não a minha. Eu simplesmente estou aqui para poder glorificar o nome de Jesus Cristo. O que eu estou a fazer, não estou a fazer nada. Simplesmente estou aqui para agradar a Deus, para te falar da palavra de Deus. Posso não ter aquela palavra que vocês gostariam de ouvir, que faz você saltar. Mas o importante é eu ter Cristo Jesus e usar aquilo que Deus me deu para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Oh, glória! Oh, glória! Aleluia! Oh, Santo Espírito de Deus! Xarabacanda, aleluia! Oh, Xatarabacanda! Usa, Senhor, a pessoa que está assistindo, Senhor. Abençoa, Senhor. E repreende todo o mal, inimigo de destruição de família, de lares, Senhor. Seja destruído em nome de Jesus nesse momento. Dê a cura, Senhor. Abre os olhos dos teus servos, Senhor. Oh, glória, aleluia. Xatarabacanda, aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, visita aquela mãe triste, Senhor. Visita aquela mulher, Senhor, que está se divorciando neste momento, Senhor. Visita as famílias, Senhor. As pessoas, Senhor, que querem tirar a própria vida, Senhor. A tua palavra diz que o Senhor é que dá a vida, o Senhor é que tira. Mas visita esse jovem nesse momento, Senhor. Eu repreendo toda taxa de suicídio em nome de Jesus, Pai. Oh, glória a Deus, aleluia. Visita a Venezuela, Senhor. Repreendo o espírito devorador, Senhor. O espírito do mal, Senhor, cai por terra em nome de Jesus, aleluia. Oh, espírito de divórcio, cai por terra em nome de Jesus. Espírito do mal, Senhor, já caiu por terra em nome de Jesus, Pai. No sangue de Jesus tem poder, aleluia. Oh, glória, 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 glória. Aleluia. Oh, Xatarabacanda, aleluia. Eu sinto a tua presença aqui, Senhor. A único que é digno de receber
a honra e a glória, a força e o poder. Aleluia. Toda a honra e toda a glória é para ti, Senhor. Tu és santo, santo é o Jesus Cristo maravilhoso. Aleluia. Oh, glória. Oh, glória. Aleluia. Porque a lei do Espírito 2, a lei do Espírito de vida em Cristo me salvou da lei do pecado e da morte. Por causa de Jesus Cristo, voltar a este mundo e foi crucificado em nosso lugar, Jesus nos resgatou do pecado. Oh, outro vai dizer, oh, mas nós somos pecadores? Sim. Mas Cristo veio para nos salvar, para nos resgatar deste mundo. Somos pecadores, mas não vivemos no pecado. Porque uma coisa é você ser pecador, outra coisa é você viver no pecado. Porque quem vive no pecado é o filho do inferno, é o filho de Satanás, que um dia será lançado no fogo do inferno. Ele veio cumprir a lei e ele trouxe a graça para nos salvar, para que todo aquele que aceita Jesus Cristo será salvo. Porquanto o que era impossível à lei, nisto, como estava enfermo pela carne, Deus enviou o seu Filho em semelhança à carne, porque a carne, nós somos pecadores. Através de Adão, pecaram, então a carne está condenada ao inferno. Mas Deus, como é maravilhoso, Deus, como é o Pai de amor, Deus, como é um Pai que dá oportunidade aos seus filhos, à sua criação, aliás, porque filhos é só aquele que aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Isso todos nós sabemos. Alguns talvez. Então Deus enviou Jesus Cristo para poder nos resgatar. E todo aquele que aceita Jesus Cristo como seu Senhor venceu o pecado em Cristo Jesus. Venceu o pecado porque Jesus veio a este mundo, foi crucificado em nosso lugar. Isto é maravilhoso. Glória a Deus. Para que a justiça e a lei se cumprissem em nós, que não andemos ou andamos segundo a carne. Por isso que a lei se cumpriu em nós por causa de Jesus Cristo, né? E ele morreu na cruz e foi enviado a este mundo para ser crucificado em nosso lugar. Ele cumpriu a lei e ele trouxe a graça.
A lei veio através de Moisés e a graça veio através de Cristo Jesus. Então se cumpriu em nós. Não andemos segundo a carne. Por isso, cuidado, você que anda segundo a carne, você que anda segundo a este mundo, você, se não se arrepender dos seus pecados, você será lançado no fogo do inferno. Você goste ou não, será assim. Você quer ou não, será assim. Porque ninguém tem o poder de travar o que Deus disse, do que a palavra de Deus disse. Aleluia. Mas Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso porque enviou Jesus Cristo para poder eu te dizer: Jesus é a salvação. Jesus é a solução para este mundo. Jesus é a solução para a nação que precisar aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. E a palavra de Deus diz: bendita a nação que aceita o Senhor Jesus Cristo. Esta nação será salva. Bendito aquele que põe o Senhor em primeiro lugar na sua vida, na sua casa, tudo que você tem. Aleluia. Aleluia. Bendito será tua casa, bendito será seus filhos, e Deus engrandecerá seu nome. Aleluia. Oh, glória. Temos que andar segundo o Espírito Santo de Deus. Se tudo está difícil, peça ajuda ao Espírito Santo de Deus. Peça ajuda a Deus e Deus te ajudará. Peça a Deus para cuidar de si, para cuidar do seu lar. E Deus fará. Porque o que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne. Mas o que são segundo o Espírito, que é o Espírito de Deus, para as coisas do Espírito. O último, 6, Romanos 6:8. Porque a inclinação da carne é morte. Quem ama as coisas desse mundo, quem ama o seu carro, de vez de amar as pessoas ou amar a Deus, ama as coisas desse mundo. Diz que eu gosto de Deus, eu gosto das pessoas, eu gosto da minha mãe, do meu pai. Porque agora, hoje em dia, as coisas nesse mundo estão tudo trocado. Lembra que quando você era criança, fosse educado de uma maneira, dizendo: mãe, eu te amo, pai, eu te amo, amigo, eu te amo, irmão, eu te amo, amiga, eu te amo. Mas o que é o dia de hoje? Mas a palavra de Deus diz que
o amor de muito esfriará. E isto é verdade. Isto está acontecendo no dia a dia. As pessoas estão a dizer que amam o dinheiro, amam o carro, amam a casa, amam as coisas desse mundo e dizem que gostam das pessoas. O dicionário diz que gostar são de coisas. A palavra de Deus nos diz que nós devemos amar e odiar as coisas desse mundo, ou afastar as coisas das carnes desse mundo. Mas infelizmente as coisas estão a acontecer, são as profecias da palavra de Deus. Mas você pode mudar isto. Você pode dizer o que você dizia. Estás a gosto dessa pessoa. Pode meter, eu amo esta pessoa. Ah, mas vão pensar que eu sou esquisito. Porque disse que gosto dessa, amo esta pessoa. Esquisito é aqueles que vão no inferno. A palavra de Deus diz amar, não gostar. Amar o seu próximo como a si mesmo. Uma vez eu disse isso e a pessoa levou a mal, porque eu disse que devemos amar, não gostar. A palavra de Deus já diz isso, que muitos dirão, eu gosto. A palavra de Deus diz que o amor de muito esfriará. Estamos vivendo o tempo de Noé, onde as pessoas amam mais as coisas e odeiam as pessoas, onde as pessoas trocam os animais com as pessoas. O teu animal você deve cuidar, deves gostar, e as pessoas você deve amar. Você gostando ou não, as pessoas vocês devem amar, assim como Jesus nos ama. Jesus não disse que eu gosto de vocês. Não. Jesus disse, eu vos amei antes de vocês existirem. Deus disse, eu vos amei antes de vocês existirem. Então, por que você troca o amar com o gostar? Ah, mas Gilberto, isso não vai trazer salvação. Não. Isso vai meter que você ama o teu dinheiro e que você gosta das pessoas. E quem ama o dinheiro irá para o inferno. Quem ama as coisas desse mundo irá para o inferno. Então arrependa dos seus pecados e vive em Cristo Jesus. Ah, não gosto que você fala muito do inferno. Não há problema. A palavra do Senhor, do livro de Gênesis ao Apocalipse, ele diz do inferno. E se você não gosta, deixa de ler a palavra do Senhor, vai ler outros livros. Mas eu vou te dizer, deixa de estudar a palavra de Deus, deixa de orar, não queres ler a Bíblia, irás no mesmo lugar. Então qual é a solução? É continuar a ler a palavra de Deus? É continuar a seguir a Cristo Jesus? Para que você tenha salvação? Porque eu não estou aqui para agradar a mim mesmo nem a ninguém. Sou a Cristo Jesus. Aleluia. O 6. Mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Por isso, se você negaste a este mundo,
Se você aceitou Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, meu amigo, tu terás vida e paz. Vida e paz em Cristo Jesus. Não a paz que este mundo te dá. Não a paz que os governantes te dão. Não a paz que quando acaba uma guerra e você tem a paz passageira. Mas é a paz espiritual. É a paz de Cristo Jesus. É a vida eterna, não a vida porque o médico te deu medicamento e você ficaste curado. É a vida eterna. É a vida que nenhum médico pode te dar. É a vida que a tua mãe ou teu, sei lá, pode te dar. Ou medicamento algum. É a vida eterna, a vida em Cristo Jesus que eu estou a falar aqui. É a vida que Deus quer te dar para que um dia você e eu possamos viver a vida eterna. Deus não quer que você seja condenado. Deus, por isso que Ele deu Jesus Cristo, por isso que Ele enviou seu Filho ao mundo e ao terceiro dia ressuscitou por todos nós, seja pecador ou vive no pecado, seja o homossexual, seja a prostituta, seja o ladrão, seja quem for. Jesus Cristo veio a este mundo para todos nós. Mas tem um mais. Jesus Cristo, para que você tenha salvação, tu deves aceitar Jesus Cristo. Tu deves viver em Cristo Jesus. Tu deves aceitá-lo, arrepender dos seus pecados, viver em Cristo. Se você já aceitaste Jesus Cristo e estás afastado do caminho do Senhor, volte enquanto é cedo. Vê o que está acontecendo neste mundo. Mateus 24, a palavra do Senhor diz: ouvirão guerras e rumores de guerras. Ouvirão terremotos em vários lugares ao mesmo tempo. Se isso não é a profecia de Deus, então continua dormindo, que quando ele chegar o seu caminho será o inferno. Mas acorda. Acorda você que dorme. Abre os seus olhos espiritual. Peça a Deus para abrir os seus olhos espiritual e ver o que está acontecendo neste mundo. Não são brincadeira. É a palavra de Deus se cumprir. A palavra de Deus diz que será como no dia de Ló. Será como no dia de Noé, que as pessoas estavam festejando, indo na noite, dançando, festejando, fazendo aniversários, se bebedando, parece um doido. E o que aconteceu? Veio o dilúvio, a porta da arca se fechou e as pessoas afogaram-se. Águas saindo debaixo da terra, chuva. E Deus destruiu a terra. Por causa de quê? Por causa da desobediência. Por causa do orgulho do ser humano. O orgulho leva à perdição, leva ao inferno. Então abra os seus olhos, irmão. Abra os seus olhos que o tempo está se fechando. Eu às vezes venho falando com as pessoas
Se as pessoas não olham para o coronavírus, se as pessoas não olham para as coisas que estão acontecendo neste mundo, pelos profetas do Senhor que estão falando nas redes sociais, nas ruas, dizendo da volta de Jesus Cristo, se você não presta atenção, você irá ficar. Mas Deus não quer que você fique. Deus quer que você se salvas. Abre os seus olhos espirituais. Querido Deus amado, soberano Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai, quero pedir uma coisa, Senhor. Abra os olhos espirituais dessas pessoas, Senhor. Abre os nossos olhos espirituais, Senhor, que nós possamos ver as coisas espirituais, Senhor. Que nós possamos ver, que nós possamos ser obedientes da Tua palavra, Senhor. Que nós possamos educar os nossos filhos a andar no seu caminho, Senhor, na Sua palavra. Que nós possamos orar mais, Senhor, buscar mais a Tua presença em nome de Jesus, Pai. Oh, Santo Deus, proteja as famílias, Senhor. O inimigo tem tentado destruir, Senhor, casais, Senhor. Eu oro no nome de Jesus, repreendo neste momento, Senhor. Espírito de divórcio cai por terra em nome de Jesus. Espírito de destruição de família cai por terra em nome de Jesus. Aleluia. Senhor, a Tua palavra diz, se nós buscamos de todo o coração, o Senhor ouvirá, Senhor, as nossas palavras, Senhor. Ouve as nossas palavras, Senhor, aleluia. Tenha misericórdia, Senhor, do Teu povo. Tenha misericórdia, Senhor, de África, Senhor. Tenha misericórdia da Europa, Senhor. Da América Latina. Tenha misericórdia, Santo Deus. Tenha misericórdia, Senhor, dos países, Senhor, árabes, Senhor. Abençoa o Teu povo, Senhor. Abençoa Israel, Senhor. Que a Tua paz possa reinar em Israel, Senhor. Abra os olhos dessas pessoas, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa a Ásia, Senhor. Abre os olhos dos asiáticos, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Oh, Santo Deus. Abençoa o UK, Senhor, em nome de Jesus. Abra os olhos, Senhor, do povo do United Kingdom, Senhor. Usa os seus pregadores, Senhor, para falar a Tua palavra, Santo Deus, aleluia. Abençoa as autoridades, Senhor. Abençoa, Senhor, a nação que Te busque, Senhor. E as outras que possam Te buscar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Compartilhe a palavra do Senhor e que a graça do Senhor esteja com vocês.